Alô, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Hangout ao vivo da Academia de Marketing para DJs. Hoje com o grande convidado João Brasil, que tem uma história muito legal. Se formou na Berklee College of Music em Boston. Tem uma grande jornada aí desde 2004 como artista, de uma forma geral. E o seu grande hit, Michael Douglas, todo mundo conhece, Nunca Mais Eu Vou Dormir. O próprio Michael Douglas já elogiou a música, postou videozinho dele com a mulher dançando. Então, com a mulher, como se fosse qualquer mulher, né? A Catherine Zeta-Jones, já teve suporte do Fatboy Slim, Hardwell, Steve Aoki, tocou no Rock in Rio 2017 e agora está prestes a lançar uma música com a Gretchen. Olha que loucura. Até no Domingão do Faustão o cara já se apresentou. Então, galera, uma sacada, uma dica muito importante. Essa é a hora de desativar todas as distrações, fechar aquela aba do Facebook, deixar o WhatsApp de lado um pouquinho, porque o que você vai aprender aqui é ouro para a sua carreira, independente do seu estilo de som. É importante ressaltar isso, porque eu sei que muitos DJs, produtores, seguidores da Academia de Marketing para DJs são artistas de música eletrônica, mas aqui a gente vai buscar, na jornada do João Brasil, em toda a história dele que ele vai contando, as sacadas, os aprendizados, os mindsets, as estratégias. Isso se aplica a todos os tipos de artistas de todos os gêneros. Inclusive, o João Brasil fez o treinamento de Elite também, que é o nosso curso principal, e trouxe várias sacadas que ajudaram ele na carreira, mesmo sendo um treinamento, né, com mais exemplos voltados à música eletrônica. Então, os dois caminhos são plenamente possíveis. Então, galera, vamos receber com muita emoção o nosso grande João Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Galera? Muito obrigado, é um prazer participar. Como você disse, eu fiz uma Academia de Marketing para DJs e fiz o do Produtividade também, Everson. Eu gostei muito do Produtividade também. Então, sou seu fã, então aprendi muito realmente aqui na academia e apliquei muita coisa na minha vida. E eu quero, em nome da Academia de Marketing para DJs e de toda essa galera que está aqui, 93 pessoas já online, e o número continua subindo, agradecer o teu aceite de vir aqui generosamente, dedicar o teu tempo e compartilhar o teu conhecimento comigo e com toda essa galera. Tô louco para aprender, tem muita coisa legal na tua história que eu quero saber também, quero aprender. Eu uso esses hangouts como desculpa para também entrevistar as pessoas e aprender com elas. Então, cara, obrigado por estar aqui, antes de mais nada, velho. Valeu pelo convite, Emerson. Show! Vamos começar pelo começo, então, João Brasil. Berklee College of Music. Como é que surgiu essa loucura? Explica pra galera o que significa essa escola de música num contexto mundial. Então, eu formei nessa faculdade, na Berklee, em Boston, e ela é considerada a maior faculdade de música voltada assim, para música pop e para o jazz, assim, em geral. E eu já fui nessa época com a cabeça de fazer música eletrônica, por incrível que pareça. Eu fui para lá em 2000 e em 2000 era o começo de todos os softwares que a gente conhece hoje. Então as minhas aulas para samplear, para fazer as coisas já eram no computador. Então eu fui a turma 1 a fazer essas coisas lá. Então eu peguei o Reason 1, o Ableton Live 1, a gente pegava o beta teste lá todo. Então foi uma coisa que era bem experimental mesmo. Então a gente fez eu tinha aula de composição, tinha aula de harmonia, você tocava piano, eu cantava, então meu instrumento lá era a voz, eu cantava, até então eu achava que ia ser um cantor. Que massa, cara. E então ali eu fui desenvolvendo. E a música eletrônica eu sempre gostei porque eu sempre vi liberdade nela, assim. Eu tive banda antes, então antes de fazer a faculdade de música, tinha banda de rock, eu cantava, tocava guitarra, tocava bateria, e sempre aquela dificuldade da banda, de você falar, pô, eu quero um arranjo desse jeito,
Eu quero agora que seja assim. E, pô, você tem que convencer o baterista, o baixista acha aquilo tudo um saco. Aí você tem que tentar convencer as pessoas de que a sua ideia é a melhor idea, né? E aquilo Com certeza. E aquilo vai te cansando. E eu fui criado como filho único a vida inteira. Então eu sou meio egoísta, assim, eu não gostava de dividir as coisas. Então eu falei, cara, eu quero fazer tudo sozinho. E eu vi na música eletrônica essa possibilidade de eu chegar num quarto e gravar e fazer tudo o que eu quisesse. Que massa, cara. E lá na faculdade isso desenvolveu, e eu fui também vendo qual era meu caminho dentro da faculdade, porque assim, você podia estudar desde trilha sonora de filme, a ser um engenheiro de som, a ser um guitarrista de jazz, e não tinha DJs assim para você falar, pô, é isso que eu quero ser, sabe? Não existiam grandes referências, né? Tinham grandes pessoas, assim, acho que era uma época que era o Sasha, estava explodindo, mas era uma coisa muito eletrônica que era muito fora do meu mundo, e aquilo não me encantava tanto. Então eu gostava dos caras de drum and bass, eu lembro que drum and bass estava rolando nessa época, e aí eu comecei a ver uns caras mais musicais tocando, eu gostava de ver performance de pessoas, assim, de tocando música eletrônica, então isso sempre me comoveu, assim. E aí eu fui fazendo e concluí lá, fiquei quase 5 anos em Boston, no frio, que massa. Música, e aí foi isso, meu período lá, mas foi muito bom. Eu acho que sempre você estudar música, a faculdade de música, todo mundo me pergunta assim, o que você acha que você mais ganhou na faculdade de música? Eu acho que é a liberdade de você poder se adaptar. Então, se hoje o mundo todo virar alguma coisa, eu tenho condição de fazer um arranjo jazzístico de alguma coisa, entendeu? Então, se tudo virar jazz da noite pro dia, que não vai rolar, você está preparado. Se você sabe como mais ou menos, obviamente não, mas mais ou menos chegar ali, sabe? Então, cara, deixa eu tirar uma sacada importante disso tudo que você está falando, porque não necessariamente todo mundo precisa ir para Boston estudar numa das maiores escolas de música do mundo, mas o seu peitaço de ir para lá e buscar o conhecimento e agora dizer assim, cara, se tudo mudar, eu consigo me adaptar, isso demonstra da importância de se buscar o conhecimento. Sim, né? Total. Tu é um cara que vai atrás do conhecimento, vai atrás da informação, e isso te torna preparado para fazer praticamente qualquer coisa. Sim. Tocar instrumento, cantar, produzir diversos gêneros e também promover o seu trabalho e fazer tudo que exige uma carreira artística, né? Te traz uma segurança maior. E lembrando que em 2000 não tinha essa explosão de internet. Eu queria aprender o que era um sampler, você não tinha onde saber o que era isso. Você não tinha como. Hoje em dia você abre um tutorial, você aprende tudo online. Hoje, definitivamente, você não precisa ir para Boston para estudar. Você pode estudar. Isso que a gente está fazendo aqui não tinha há 18 anos atrás. Né? Que massa, cara. Isso não existia. Então, hoje, você na sua casa consegue aprender o que você quiser. De tocar cavaquinho até como criar um leão em casa. Que legal. Até aprender a se promover, fazer seu marketing e construir uma carreira como a galera que está aqui buscando essa informação agora. Sim, que massa, total. cara. Que massa. E aí, cara, quando você voltou de Boston, você teve um projeto ainda cantando, né? Tem até um videozinho você cantando no Domingão do Faustão. Isso foi antes da fase de DJ produtor? Como é que foi? Foi antes. Então, o que aconteceu é que quando eu voltei de Boston, eu voltei para o Rio. E aí eu importei um mineiro, que ele até morou comigo, ele dividiu apartamento comigo em Boston, o Sapo, e a gente abriu um estúdio de gravação no Rio, eu e ele. E nesse meio tempo eu já tinha baranga, eu já tinha umas músicas assim. Pô, quando você abre um estúdio de gravação, então não tem cliente, tem nada, né? Não tem ninguém. Sim. O estúdio fica igual com grilos. E a gente esperando alguém para produzir, alguém para gravar. E eu comecei a produzir minhas músicas. Foi aí que eu fiz a baranga. Eu fiz um disco inteiro, na verdade. Aí nessa época que eu lancei, que eu fiz e terminei 8 hits. Que na verdade eram 10 músicas,
Só que eu dei o nome de 8 hits para a pessoa escolher quais são os 8 hits dela. Por sinal, isso é uma coisa muito legal que está muito presente no seu trabalho, né? Que é esse humor né, sacadas criativas assim que você traz para o trabalho, mas vamos deixar isso para um outro momento, que é a hora da gente falar sobre identidade artística. Mas sim, essa sacada do 8 hits com 10 músicas foi muito boa. E aí eu lancei esse disco. Aí a Baranga foi uma música que foi parar na MTV, no programa do Marcos Mion, no Multimático, porque ele tinha um quadro que chamava Faça uma Encalhada Feliz. E aí eles botaram a minha música e aquela música começou a tocar sem parar no programa, virou música do programa, assim. Aí eles começaram a me chamar para o programa. João, a gente quer você aqui, era em São Paulo. A gente quer você aqui em São Paulo no programa. E eu comecei a participar de todos os programas, assim. E aí foi uma primeira grande crise existencial que eu tive, que eu falei, cara, eu tô virando tipo um praga da Xuxa, saca? Um dengue. Sim, eu sou um cara de programa que eu quero mostrar a minha música, eu quero ir além disso, sabe? Que você massa. Vira tipo meio personagem ali. Cara, deixa eu pegar uma sacada importantíssima disso, né? Que é uma das coisas que eu falo muito no treinamento de elite, que é a questão de tu ter uma clareza de objetivo, saber exatamente como é a carreira que você quer construir. Porque oportunidades paralelas vão aparecendo ao longo do caminho o tempo todo. E às vezes a gente se perde justamente nessas oportunidades paralelas. Porque, cara, tem a oportunidade de estar ali aparecendo na televisão, no programa toda semana. Só que aí as pessoas não vão me ver como um músico, como um artista, vão me ver como um personagem secundário de um programa de televisão. Exatamente. Foi mais ou menos o teu caso, né? Então, assim, para tu teres essa sacada de que aquela situação não estava te servindo, é sinal que você já tinha uma visão de como que era a carreira que você queria construir. Não, total. E aí foi quando acho que até o programa acabou, ou eles me chamaram, eu fiz e eu comecei, porque eu pagava para ir. Ainda tinha isso, ninguém me pagava para ir para São Paulo para ir no programa. Tipo, ele vem aí, vai ser bom para você tá na MTV, e a gente tava investindo, sabe? Tava indo. E aí o que acontece? Aí depois de ir pro Marcos Mion, eu lancei o disco, fiz o disco todo. E aí o episódio do Faustão também foi um turning point assim, na minha carreira, na minha vida. Que eu fui chamado, eu conheci uma amiga minha, Maria Flor, é atriz da Globo, e tinha um quadro chamado Pistolão do Faustão. Que era um artista da Globo chamava um artista para apresentar para o público. Sim. E aí eu fui cantar Baranga. E eu tinha certeza absoluta que depois desse dia de eu cantando no Faustão ia ser um sucesso instantâneo no Brasil inteiro. Eu falei, é a minha chance. Minha chance é agora. Eu falei, eu vou com tudo. Aí cantei Baranga e era uma competição. Na verdade, cada ator estava ali pelo seu artista. E eram 3. Aí era uma banda de rock, que eu esqueci o nome da banda agora, e um comediante. Eu fiquei em terceiro lugar, eu fiquei em último. Ninguém sacou, ninguém gostou de mim. E aí ninguém cantou minha música no dia seguinte. E eu falei assim, cara, eu achava que eu era um popstar e não sou, cara. Eu sou um cara underground, cara. Eu sou um cara do gueto. Mas, cara, deixa eu tirar uma sacada disso que você tá falando, que é muito importante, cara. Isso aqui é algo que eu até escrevi esses dias aqui, acho que foi essa semana, no Stories. A maioria dos DJs acham que só o que eles precisam é mais exposição. Que se eu for colocado em uma grande vitrine, eu vou bombar. E é exatamente o mesmo sentimento que você tinha, né? Cara, agora eu estou tendo a grande vitrine do Faustão, eu vou estar lá, eu vou bombar. E eles não percebem que tem muita coisa que você precisa fazer antes da vitrine. Sim. No sentido de posicionamento artístico, identidade, uma série de fatores que, se não estão bem alinhados antes, só a vitrine não vai resolver, né? Total. Então foi um balde de água fria que eu tomei, mas foi bom para eu tomar
para eu tomar esse caminho, assim, de, cara, vou começar a ser mais eu e fazer o que eu tô afim mesmo. Me deu mais, como é que se diz, dependência, assim, não aquilo, não vou fazer só o que eu acho que dá certo, vou cair dentro do que eu quero, do que eu acho, assim. Que massa. E aí foi isso, e aí continua, corta que continua, e eu tava com o show pronto, tava com o disco pronto, eu consegui tocar num festival que era importante no Rio na época, chamado o Maitá pra Peixe, que também era uma vitrine boa para artista independente. Uhum. Então tava com o show pronto. Só que por conta do Marcos Mignon, desse negócio do programa do Marcos Mignon e das coisas, começaram a me chamar para discotecar como DJ. Uhum. Tava no começo daquele boom de pessoas, não DJs tocando como DJs. Estavam chamando... Sim. Estavam chamando atores ou chamando... E de alguma forma as pessoas me achavam engraçado pelo programa do meu e falou, cara, ele deve ter um set esquisito. Então era festas esquisitas, e engraçadas e bizarras, assim. Sim. Começaram a me chamar. E eu falava assim, gente, eu tenho um show pronto, eu quero fazer meu show. Não. A gente quer você como DJ. Sim. E aí eu falei, pô, mas sério, eu nem sei discotecar, não sei fazer nada disso. E calhou isso junto com o meu estúdio vazio, ocioso, continuou ali vazio, e eu comecei a fazer uma festa com amigos e amigos dos amigos aqui no Rio. Uhum. E a festa chamava Calzone. E essa festa começou a fazer muito sucesso. Começou a encher, e eu comecei... Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei, assim, foi fazendo essa festa. Sim. E discotecando. Fala. Deixa eu pegar algumas sacadas disso, porque eu tô buscando os aprendizados aqui. Vai, Emerson, vai. História. Eu achei interessante que o teu caso foi diferente da maioria dos casos de outros DJs que querem começar sendo DJs e não conseguem, e você foi meio que queria fazer outra coisa nesse primeiro momento e acabou sendo a oportunidade de ser DJ é o que te abriu essa porta, né? Que fez te enxergar esse norte, né? Não foi isso? Foi isso, total. E aí o que aconteceu? Tá, vai, continua. Não, e só para completar, uma outra coisa que eu falo muito, e eu repito, e às vezes as pessoas têm uma certa resistência em relação a essa ideia, é de que fazer os próprios eventos, estar envolvido nos bastidores do mercado, produzindo eventos, promovendo suas próprias festas, é uma excelente ferramenta para elevar o seu nome como DJ e também para criar um movimento musical, uma cena musical dentro do estilo e do gênero que você acredita. E falando de música eletrônica, onde existe uma cena eletrônica, quase sempre foram os DJs que foram lá fazer suas próprias festas, né? Sim. E você, no seu gênero que é mais descontraído, é mais aberto, mais open format, também eu imagino que a festa ajudou a te posicionar dentro dessa linha de trabalho também. Sim, total. Porque o nome da festa era Calzone, e a Calzone era exatamente isso, era uma mistura. Nós éramos 7 amigos, onde nenhum era DJ, só 2 dos 7 realmente tocavam assim mais em festas regulares. Os outros 5 nunca tinham tocado na vida, ou discotecado na vida, e eu era o único músico no meio deles todos. Então eu falei, cara, eu em vez de eu discotecar conteúdo dos outros, eu vou começar a produzir o meu próprio conteúdo para discotecar. Que massa, então, cara. Porque eu falei, cara, senão eu tenho que mostrar uma diferença aqui, né? Que ano era isso, João? Cara, eu acho que isso foi 2008, assim. Por volta de 2008. A produção musical no Brasil estava assim, começando. Era primórdios. Era primórdios, assim. No meu métier, assim, que eu gostava... Fora exceções, tipo Memê, que produz desde os anos 90, exatamente, né? Mas, assim, Gui Borato estava explodindo nessa época, 2007, 2008. Foi a época que os produtores brasileiros começaram aquela ponta da curva de os produtores brasileiros começarem a aparecer, né? Sim, total. Ainda tinha... E era um momento, eu ainda tinha... Cansei de ser sexy, tinha umas coisas assim que aquilo ali, o meu olhar estava mais para esse lado, ou bonde do rolê, eu gostava dessas coisas, mais punks, mais trash, assim. Sim. E aí foi aí que eu comecei a fazer os mashups, porque foi o... Eu tinha um amigo jornalista, de blogueiro, assim, jornalista, era blogueiro da galera, assim.
Falou assim, João, por que você não faz mashup? Eu falei, o que é mashup, cara? Ele, cara, é misturar essas duas músicas, não sei o que. Eu falei, quando eu vi o que ele me mostrou, eu falei, cara, isso é colagem sonora, que eu aprendia na minha faculdade. Sim. Eu falei, cara, isso é... Só que é aplicado para uma galera pop, assim. Você tem que só que é uma coisa pop. Eu falei, isso eu faço mole, vou embora. Aí eu lembro o primeiro mashup que eu fiz na vida foi um mashup do Hot Chip, que bombava na época no underground, no indie, com o Luiz Caldas. Eu queria ser uma vez... Cara, e aí quando eu toquei esse mashup na pista, metade da pista queria me matar, falava assim, você é um merda, o que você fez com a música? E a outra metade da pista falava, você é um gênio! Sim. Eu falei, cara, eu dividi todo mundo e eu achei isso incrível. Eu falei, sim, cara, é essa sensação que eu quero causar. Porque a galera que se julgava cool falava, estragou o Hot Chip. Estragou o Hot Chip. E a galera que tava ali na zoeira, pô, Hot Chip é o caralho. Muito bom. Muito bom. Então foi aí que eu comecei a fazer os mashups. E aí eu não parei. Aí daí eu fiz um disco inteiro de mashup, que chamava Big Forbidden Dance, que era o proibidão. E era todo com base de funk. Na verdade, eu ouvi o Girl Talk. O Girl Talk foi o primeiro DJ que eu vi. Eu falei assim, eu quero ser igual a esse cara. Eu achei o cara muito incrível, porque ele só com laptop, e ele tocou depois de uma banda, eu vi, ele tocou no Team Festival aqui no Rio, ele tocou depois de uma banda com um monte de gente, e era só ele e um computador, e ele quebrou assim, lugar ao meio, todo mundo pulando muito mais do que qualquer banda antes. Falei, cara, eu quero isso, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero conseguir causar um furdunço, uma quebradeira sozinho com um laptop. E aí eu praticamente imitei o disco do Girl Talk com outras referências, só que ao invés de usar a base do hip hop, eu usei a base do funk carioca. E aí, por conta desse disco, eu comecei a receber convite do Brasil todo para tocar. Foi a primeira vez que eu comecei a tocar fora do Rio, assim. Tá, antes da gente entrar nessa parte de tocar fora do Rio, vamos falar um pouco sobre essa questão da identidade artística, né? Que você já tocou aqui, misturar Hot Chip com Luiz Caldas. E daqui a pouco entra um negócio com uma base de funk misturado com eletrônico. Uma das coisas que eu sempre bato na tecla também, e às vezes é difícil das pessoas absorverem isso, é a necessidade de criar alguma coisa que seja artisticamente diferente do que já existe aí. Porque ninguém precisa de um clone do Vintage Culture, ninguém precisa de um clone do João Brasil, ninguém precisa de um clone de qualquer outro artista que já está bombando. Todo mundo quer ver quem está trazendo coisa nova para a mesa. E quando você traz coisa nova para a mesa, quando você inova musicalmente, tenta criar uma identidade bacana, diferenciada, só sua, existe a possibilidade da rejeição, como você estava falando aqui, né? Demais. Né? Pode ser que agrade, pode ser que não agrade, ou pode ser que agrade a metade te ama e metade te odeia. Então, como que foi para você construir essa identidade, trazer humor para o seu trabalho, que é uma coisa muito presente, e lidar com esses medos, essas ansiedades e essas rejeições que às vezes acontecem? Você já nasce tendo hater, né? Já nasce tendo hater. Você já nasce tendo hater. Mas você vai lidando, eu fui lidando muito tranquilo assim com isso. Eu falei, cara, esse é o que eu gosto, sabe? Esse é meu caminho. Porque ao mesmo tempo que tem muita gente que não gosta, tem uma galera que gosta também e fica, pô, João, é demais isso que você faz. Então isso também te fortalece. Também se você fizer uma coisa que todo mundo só odeia, você também tem que repensar. Sim, aí tem alguma coisa errada. Tem que ter, pelo menos se uma pessoa gostar, já tá valendo. Fala, cara, eu tô agradando esse cara aqui, então tem uma coisa. Mas eu sempre tive, todo mundo sempre tem, né, cara? Não tem jeito. Você vai botar sua cara no mundo, você é artista, você fazendo o que for, cara. Não tem jeito. Nem Jesus Cristo era amado por todo mundo, né, cara? É verdade. É verdade. E assim, eu sou até um pouco
um pouco radical em relação a isso, assim, de botar o dedo na ferida, de que se você não está desagradando ninguém, o seu trabalho é morno. Né? Não está trazendo novidade para a mesa, porque a hora que trouxer novidade para a mesa e fizer algo bacana, diferente, vai ter uma galera que vai odiar e vai ter uma galera que vai amar, mas tu precisa criar emoção nas pessoas. Sim, total. Se você não quer ser rejeitado, não vai criar emoção negativa, mas também não vai criar emoção positiva, né? Sim, total. Muito maluco isso. Tem que causar alguma coisa. Fala. Tem que causar alguma coisa nas pessoas, né? Cara, e aí, vamos voltar lá pro ponto de... você estava nas festas, tocando e começou... Oi? Tava com os discos de mashup e comecei a tocar, ser convidado para tocar sem ser do Rio, né? Fora da minha cidade aqui. Como que essas pessoas, sem ser do Rio, te descobriram? Era internet, blogs, e eu acho que eu subia... Nessa época era SoundCloud. Eu subia os mashups no SoundCloud. Então as pessoas ouviam e ficavam sabendo. E eram umas festas assim. Eu lembro a primeira festa que eu fui foi até em Porto Alegre. Foi a primeira vez que eu saí do Rio. Foi uma festa que era uma festa de uma revista, Plano B. Plano B. Era uma festa. Aí quem eu lembro até hoje, tocamos eu, o Kid Vinil, o João Gordo e o Johnny Luxo Erkovic. Nossa! Foi uma festa assim de uma revista. E eu falei, caraca, o que eu vou tocar? Eu fui com hotel, com tudo. Falei assim, cara, que loucura isso, cara. Lembra que ano era isso? Cara, isso deve ter sido 2008, eu acho. Por aí. 2007, 2008, E aí eu fui para Uberlândia também, lembro que eu fui para Uberlândia, que era uma galera que sabia todas as minhas músicas, super antenada, assim. Então foi muito legal. Como que essa galera conhecia? Será que era só pela internet ou tinha outros DJs locais dessas cidades já tocando os teus mashups? Eu acho que era muito por causa da Baranga. A Baranga tinha rolado um furdunço assim no underground. E eu acho que essa época também já tinha blogs de música, cara. Agora você falou, era blog de música da época. Eram uns blogs assim que passava de blog em blog. Legal. Pop Justice, aí, ó. O cara escreveu ali exatamente. Pop Justice Uberlândia. Que massa. Você estava lá? Foi a segunda vez que eu saí do Rio. A segunda vez que saiu do Rio. Que massa, cara. Deixa eu pegar um ponto importante aqui, antes da gente entrar em Michael Douglas, que foi o maior hit até o momento, né? Deu para ver, assim, que você é um cara bem relacionado. Você tinha indicação de uma atriz que indicou você pro Faustão, de alguma forma foi parar no Marcos Mion, depois, né, sempre conhecia as pessoas de blogs. Como que se construiu esse networking? Quais são as principais sacadas, assim, da tua vivência de construir e manter tantos relacionamentos por tantos anos? Parece que eu sou muito bem, não sou tão bem relacionado, eu não me acho assim, não. Por exemplo, o caso isolado da Maria Flor, acho que é a única atriz que eu conheço, tipo, que é minha amiga, assim, não tem outra. Então, é amiga até hoje, é minha amiga até hoje. Então, ela era namorada de um amigo meu na época de faculdade, e ela calhou de ser atriz depois, foi acontecendo. Sim, coincidências da vida. Foi coincidência. E também foi quando eu tive sorte nessas coisas. E tive coincidência de ser amigo de infância de um cara que tinha um blog que começou a fazer um sucessinho na época, assim, que chamava Urb. Ele existe ainda. O Bruno Natal, que é jornalista, amigo meu de infância. E ele foi um amigo que eu sempre troquei muita bola também, desde moleque. Bruninho, o que você acha disso? Ele é uma merda, bicho. Então ele foi sempre... Mas também tem umas coisas. Às vezes um amigo é pro bem e pro mal também. Sim. Tanto que ele era o meu amigo blogueiro, assim, que era o que menos postava coisa minha. E era o meu amigo. Porque ele era super crítico. Ele falou, não, João, você é capaz de fazer uma coisa melhor, eu não vou postar. Enquanto os outros blogs estavam postando, sabe? Sim. Então, às vezes, o contato, o cara não te conhecendo, às vezes é melhor, cara. Tem momentos dependendo, né?
Eu acho que às vezes o cara, quando é amigo de infância, ele fica mais receoso de estar divulgando alguma coisa, Sim. achando que é para amizade, e ele perde um pouco o parâmetro imparcial da linha de trabalho mesmo, né? Sim, Talvez sim, sim. tenha um pouco a ver Total, com isso. total. Mas e aí era época de blogs, cara, blogs de música, basicamente, essa época. Blogs Ia de de um música. blog para o outro, você ia para um, pipocava no outro e aí. Tá. E o Michael Douglas foi de 2014, por ali, né? Não, Michael Douglas foi 2016. 2016. Foi Tá. 16. E o que aconteceu nesse período de 2008 a 2016? Usei drogas. Não me lembro! Não me lembro. Essa parte eu não me lembro. Cara, teve muita coisa. Então, depois eu fui para Londres, eu fui morar em Londres. Uhum. Que depois que eu comecei a fazer festa, depois que eu comecei a tocar como DJ nas festas todas, o meu estúdio não estava indo bem no momento. Então, porque, cara, e era uma época de uma revolução tecnológica bizarra. Então, primeiro o cara gravava a banda no estúdio. Aí depois o cara só ia para gravar bateria e voz. Depois o cara só gravava bateria. Aí depois ninguém mais ia para o estúdio para gravar mais nada. Todo mundo gravava em casa. Então eu vi o estúdio caindo, a Calzone, a festa, tinha crescido, já tinha chegado no ápice, assim. Mas também não tinha muito mais para onde ir para crescer. Eu estava começando o meu namoro na época com a mulher que eu sou casado até hoje, com a Silvinha. E ela falou, João, vamos embora, eu tô querendo, nunca morei fora, vamos morar fora. Aí eu arrumei um mestrado para fazer, porque eu não tinha visto, não tinha como ir, né? E eu fiquei 3 anos em Londres. E eu tava nessa... O mestrado foi desculpa para ter visto? Foi. E qual era a verdadeira intenção de ir para Londres? A verdadeira intenção era conhecer a cena musical eletrônica, que lá estava, o epicentro era lá naquele momento. Sim. Então eu falei, cara, eu virei um DJ, eu já estava tocando por aí, eu já estava, já tinha minha festa, já tinha tudo. Eu falei, cara, eu quero entender os buracos, era a época do dubstep. Eu falei, eu quero ir nessas cenas, eu quero ver, eu quero vivenciar isso. Assim. De novo, eu destaco esse teu ímpeto de buscar o conhecimento, de buscar informação, de buscar entender como as coisas funcionam. E isso, cara, os DJs que têm isso vão para um outro patamar. E quando o mundo muda e as coisas mudam, quem tem essa bagagem que a gente constrói ao longo de anos consegue prever a mudança e se antecipar a ela com uma facilidade muito maior, né? Não, e foi uma loucura. Aí chegando lá, eu fiz o mestrado, a gente apertado de dinheiro, não tinha um dinheiro para tomar água, assim. E aí que eu vendi minha parte do estúdio, eu tava queimando o próprio rabo, né? Comendo o rabo lá. Sim. E aí a gente tava para um lado, para o outro e tal. Então eu fazendo mestrado, mas meio decepcionado com o mestrado, não curtindo muito. E o tempo todo no Twitter. Eu sou viciado no Twitter até hoje, né? E aí a minha mulher essa foi a melhor sacada dela, que ela um dia antes, assim, 2 dias antes do Réveillon, eu no Twitter, enrolando o cabelo, não sabendo o que ia fazer da minha vida, e também não conseguindo me inserir direito naquela cena de Londres que eu tinha acabado de chegar, tinha quase um ano que eu estava lá. É difícil você conhecer as pessoas assim da noite pro dia. Sim. E aí ela falou assim, pô, João, você fica aí no Twitter o dia inteiro, por que você não faz um mashup por dia, cara? Aí, muito bom, cara. Cara, aí veio isso na minha cabeça, eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, eu consigo fazer um mashup por dia. E faltavam uns 3 dias pro Réveillon, assim. Aí eu falei, cara, quando der 10 horas da noite no dia 31, eu vou postar, porque eu tinha o meu blog, né? Eu vou postar no meu blog que eu vou fazer uma música por dia no ano de 2010. Um mashup por dia. E aí eu fiz 365 mashups
durante o ano inteiro. Cumpriu! Conseguiu cumprir a promessa. Cumpriu. Cara, parabéns, velho. Isso é incrível, cara. Isso é uma das coisas que eu bato muito na tecla, que é muito verdadeiro, que é a consistência. Tu tem que falar, se comprometeu em fazer 365 mashups, foi lá e fez. Cara, isso é demais. E postava todo dia num blog que eu escrevi, que eu chamava de 365 mashups. Cada postagem dessa é um potencial cartão de visitas, uma ferramenta de divulgação do teu trabalho, né? Não, e às vezes... E só completando o raciocínio, às vezes as pessoas querem fazer uma música só e acham que aquela música, vai virar o hit e vai ser o hit, vai ser do dia para noite. Não, tem que ter consistência de trabalho. Muito massa isso, cara. Cara, e com esse projeto, mas aí que você vê várias coisas assim loucas, né? Eu falei assim, cara, que projeto... Cara, quando deu o terceiro mês, assim, eu já tava assim, cara, o que eu fui arrumar pra minha vida? E eu não tinha o planejamento, eu nunca fui uma pessoa muito organizada. Então eu não fazia 10 mashups e ia pra praia. Eu fazia um mashup por dia e postava um mashup por dia. Era no Todo trem, dia era tu tinha no carro. aquele compromisso. Tinha aquele compromisso. E indo para a faculdade, indo para não sei o que e tudo. E eu vou te dizer, esse foi o projeto que todo mundo fala, o Michael Douglas, mas, cara, esse projeto foi o que me catapultou mais para o mundo de tocar em festa, ir para tudo que é lugar. E eu morava em Londres, só para você ter uma noção, eu tocava todo mês no Brasil. Eu pagava minha passagem de lá para vir tocar no Brasil por conta desse projeto. Por conta desse projeto, o Fatboy Slim me conheceu. O Fatboy Slim começou a tocar a música, um mashup que eu fiz com a música dele nos sets dele. Eu tive destaque no jornal The Guardian lá em Londres. Eu comecei a tocar por Londres em festas. Eu comecei a fazer minha festa em Londres, que chamava Club Popozuda, que era só de funk e mashup. Começou a ter o link e também movimentou uma cena de mashup no Brasil. Isso que foi legal. Sim. Então, a Booty, que é uma festa de mashup da Califórnia, começou a ter força no Brasil. Então, no Rio tinha Booty Rio, o nego fez Booty São Paulo, fez Booty em tudo que é lugar. Eu comecei a tocar nas booties que tinham pela Europa, então toquei em Londres, toquei na Alemanha, Então foi realmente foi um projeto que quase me matou, mas que trouxeram muitos frutos, assim. Que massa, cara. E o mais legal, para a galera entender e perceber como as oportunidades foi você que fez. Né? De assumir o compromisso, assumir a responsabilidade de um projeto, de uma ideia, aquela ideia te catapultou. Não quer dizer que em 2018 ou 2019 exatamente a mesma ideia, exatamente o mesmo projeto vai funcionar. Mas tem que pensar assim, o que é cool do momento, o que é legal da hora, né? Como na época mashup era uma novidade, foi golaço, cara. Mas exige comprometimento, né? E trabalho e determinação, plantar, mas a colheita vem. Tipo, sem pensar. E fazendo mestrado junto, que tava, tipo, tirando meu couro, eu falei, cara, foi um ano suado, cara. Foi o ano que eu mais trabalhei na vida, eu acho, cara. Que massa, cara. Trabalhou, mas com muitos resultados, né? Muitos frutos. Foi muito bom. Por conta disso, eu comecei a pegar uns trabalhos publicitários também, porque falou, pô, esse cara resolve as coisas rápido. Sim. Então comecei a fazer trabalho para publicidade. A publicidade ama isso. Então ama que você faça e resolva a coisa rápido. E fui chamado para fazer a trilha dos fogos de Copacabana, do Réveillon, por conta disso. A gente tinha uma trilha de mashup e eu fiz 4 anos consecutivos a trilha do Réveillon de Copacabana, todo como se fosse um mashup. E aí foi isso, cara. Foi uma catapultada boa, assim. E aí eu voltei para o Brasil depois desses anos em Londres, porque meu visto também estava... Que anos foi essa volta? Eu voltei em 2011. 2011.
né? Fiquei de 2009 a 2011 lá. Aí eu voltei, aí eu volto pro Brasil nessa época, porque o Brasil tava com aquela promessa, tinha Copa, ia vir Olimpíada, era evento pra caramba, e esse foi o momento que eu voltei. Falei, cara, eu tava vindo todo mês para tocar no Brasil. Então eu falei, cara, eu vou... E minha mulher ficou grávida nessa época. Aí eu falei, cara, vamos ter ela no Brasil, o trabalho tá todo lá mesmo, vamos embora. E aí foi muito legal, que aí comecei a tocar muito, e aí eu comecei um projeto, voltando, eu sempre tenho essas coisas dos projetos, eu consigo organizar minha cabeça em projetos, assim. Por exemplo, exatamente, 365 mashups, agora eu tô fazendo isso. Sim. Aí depois eu falei, eu preciso de um projeto novo, não vai ser mashup, não vai... O que eu vou fazer? Falei, eu vou montar uma banda. Eu pensei isso. Aí eu falei, preciso de um projeto, que aí eu fiz o Rio Choque, que era uma banda que a gente queria misturar funk com house. Sim. E aí o Rio Choque também teve um êxito bom. A gente lançou a Moleque Transante, e Moleque Transante fez um sucesso na época, assim. A gente foi pro Caldeirão do Hulk tocar. Era uma promessa do hit do verão do momento, assim. Sim. Então... E foi bem a música? Como é que foi? Ela foi bem, cara. Ela, sei lá, teve 1 milhão e tantos plays na época, o clipe. Pra época era muito, né? Era muito, era como se fosse, sei lá, 10 hoje, sei lá. Sim, sim. Então, daí foi isso. Rolou o Rio Choque, a gente fez Meca aí no Sul. A gente tocou no festival no Meca, quando o Meca era lá em Maquiné. Perto de Atlântida ali, né? Exatamente. A gente chegou a fazer um show, fizemos um show no Chile, cara. A galera começou a querer chamar a gente pra América do Sul, assim. E aí, daí, teve um grande episódio na minha vida, logo após, que foi por conta dos fogos, da trilha sonora dos mashups, dos fogos que eu fazia na Réveillon de Copacabana, me chamaram para abrir os Jogos Paralímpicos do Rio. Olha só, como uma coisa chama a outra, né? Por causa de um projeto de mashup, aí rolou a oportunidade de fazer a abertura dos fogos, né? Os fogos de Copacabana. E por causa dos fogos de Copacabana, os caras te conheceram para fazer a abertura da Paralimpíadas. Sim. Mas aí eu quero pegar um ponto muito importante disso tudo, que é um ponto chave. As pessoas sempre falam assim, mas teve alguém que colocou ele lá para fazer tal coisa. É muito fácil quem está olhando de fora ver só o último movimento do jogo de xadrez, ver só o último movimento, e aquele último movimento teve algum contato, teve alguém que ajudou. Mas o primeiro movimento só dependeu de ti, que foi fazer os 365 mashups. Sim. E aquele movimento te levou para uma outra história, e que aquilo te levou para uma outra história, cada vez crescendo um degrau maior, né? Se você não tivesse o degrau anterior, o próximo não aconteceria, né? De jeito nenhum. Porque era a mesma empresa. A mesma empresa que fazia o Réveillon de Copacabana conseguiu fazer o evento da Olimpíada, abertura olímpica e paralímpica. Sensacional, sensacional. E aí já tinha confiança em mim. Exatamente, porque confiança é tudo, né? Exatamente. E aí tu foi o único DJ, além do Tiesta, a tocar numa abertura olímpica. Cara, ainda tirei essa onda. Quando vai ter outra Olimpíada no Brasil? Nunca! Ninguém vai estar vivo quando tiver outra Olimpíada no Brasil. E tu é o cara que tava lá, tocou na abertura. Que massa, sim, cara. Que massa. E aí, cara, bom, a Olimpíada foi 2016. A gente já tá em 2016. Já chegando no Michael Douglas. Já chegando no Michael Douglas. E aí, como é que surgiu essa ideia do Michael Douglas? 2016, então, só deixa eu entender uma coisa antes. Como é que tava a tua carreira de DJ em 2016? Eu tava tocando muito, assim. Porque bastante, não. Porque aqui tava muito boom de Copa e de Olimpíada, principalmente o Rio, tava muito efervescente, assim, né? Então, era muita data. A gente tocava muito. Não só eu, acho que, tipo, muitos DJs aqui do Rio, foi um momento de trabalho muito bom, assim, para todo mundo. Tanto que agora todo mundo reclama agora. Sim. Pô, que tempo bom, hein? Mas a gente, um período muito bom para quem tava aqui, assim. Mas estava super bem, assim, tocando bastante.
E aí, como é que no surgiu a Brasil ideia? também. Como é que surgiu a ideia do Michael Douglas? Então, o Michael Douglas, ele nasceu no Sul. Ele nasceu em Só que, Atlântida. deixa eu fazer um parênteses. Eu quero entender primeiro como nasceu a ideia e já deixar um gancho pra galera, né? Como é que foi parar no set do Hardwell? Isso aí a gente quer saber também, Cara, mas vamos lá. Isso foi, Um são passo de cada histórias vez. sensacionais, um passo de cada vez. Vamos lá, um passo de cada vez. Como é que surgiu a ideia? Então, eu estava em Atlântida, tocando no Pista 3, e estava até tocando com as meninas de Brasília, do New Chicks on the Block. A gente estava tocando uma outra música, e aí todo mundo se abraçou, os DJs e elas, e mais uns outros DJs que estavam lá, e todo mundo começou a cantar Nunca Mais Eu Vou Dormir, Nunca Mais Eu Vou Dormir, sobre uma outra música que estava rolando. E aí eu acho que eu mandei uma coisa assim, ih, que é isso, hein, Michael Douglas? E a galera chorou de rir. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer essa música. Tá pronta a música. Tá pronta a música. Cara, eu fiz ela numa semana, cara. Aí eu voltei de Atlântida com essa ideia na cabeça e eu falei, cara, vou fazer. E aí soltei no YouTube, assim, não tinha nem áudio, era só o áudio no YouTube. Era só o áudio sem vídeo. E aí foi, cara, exponencial, não foi da noite pro dia, não. Não foi? Eu lancei ela em março de 2016. Ela foi num crescente assim, sabe? Foi num crescente... Não cresceu assim e explodiu. Sim. Ela só foi virar mesmo a sensação no carnaval do outro ano. Foi quase um ano depois. Que loucura. Eu já vi isso acontecer com algumas músicas, assim. Vai meio que viralizando, mas devagarinho, né? Porque não é uma música que tem um apoio de uma grande mídia, alguma coisa por trás, né? Então leva um tempo pra espalhar. Que a galera... Exatamente. E... Olha lá, a gente falou, foi hit universitário em 2007. Ela foi muito por conta desses eventos universitários, tipo Tusca, tem uns jogos, né? Uns jogos universitários. Sim. Esses jogos universitários que fizeram a música. Aí eu lembro que alguém chegou para mim e falou assim, cara, tá tocando a sua música no Tusca. Aí eu falei assim, mas quem que tá tocando? Aí eu fui ver a programação, falei, era o Denis, DJ tocando, um outro cara, falei, quem é o Denis que tá tocando? Nossa, aí eles falaram assim, não é nenhum DJ, é a gente que tá cantando ela sem parar o dia inteiro. Que loucura! Veio da galera mesmo. Veio da galera. Foi um movimento de galera. Veio de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. Essa veio uma zoeira de galera que foi crescendo e foi contaminando as outras galeras. E foi devastador. Até o Hardwell tocar. Até o Hardwell tocar. Que aí mudou o jogo, né? Mudou a parada. Aí mudou a parada. Porque aí nós já estamos no Ultra Music Festival. Foi isso, né? Foi o final de 2016. Final de 2016. Ultra Music Festival, Hardwell, Nunca Mais Eu Vou Dormir, Michael Douglas no main stage, no palco principal. E aí aconteceu aquilo que você falou que aconteceu lá atrás, quando teve o mashup do Hot Chip, né? Metade da galera falou, gênio! E a metade falou, que porra é essa? o Hardwell tocando funk. E quem gostava tava dando cambalhota no chão. Quem gostava tava dando cambalhota, falando gênio. Cara, como é que rolou essa história, cara? Como é que a música foi parar na mão do Hardwell e chegar a esse ponto dele tocar? Essa história é sensacional. O que aconteceu? Eu fiz marketing para DJ, já tava com o Everson K na minha cabeça. E eu falei assim, cara, eu tinha acabado de ver o documentário do Steve Aoki, o Never Sleep, uma coisa assim. E eu falei assim, cara, ele é perfeito, ele é a cara do Michael Douglas, e eu sabia que ele ia tocar no Ultra. Sim. Eu comecei a fazer uma campanha no meu Facebook e no Twitter, em todas as minhas redes, assim, Steve Aoki, please play Michael Douglas at UltraBR, hashtag. E criei uma campanha, fiz artezinha, eu, o Steve Aoki e o Michael Douglas. Tipo, bombardeei o Steve Aoki e pedi pra galera, tipo, repostar pra ele tocar a parada.
Deixa eu fazer um parênteses nessa história. Cara, com criatividade você vai longe, né? Criatividade e coragem para fazer as coisas, né? E peito. Porque eu não tinha nenhum contato com esses caras grandes, né? Zero de contato. Foi na criatividade mesmo. E no peitaço. No peitaço. Aí E aí fui. Aí, tipo, fiz a campanha. E eu conheço o Claudinho. O Cláudio do RMC. Sim. Que faz o Ultra. Já fizemos um hangout aqui com ele. 2 hangouts com ele. Não, ele é demais. E aí eu falei, Claudinho, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tenho que chegar no Steve Aoki. Eu tenho que falar com ele. Eu tenho que dar um pendrive para ele. Eu tenho que falar que eu sou o cara da campanha e tal. Só que, cara, eles também ficam receosos de te botar... O Claudinho falou assim, João, vou fazer o seguinte. Eu te dou uma pulseira de backstage e você se vira. Bicho. Se vira. É contigo. É isso que eu consigo te arrumar. Eu falei, eu não posso perturbar o artista que eu tô na parada. Eu falei, cara, óbvio. Só que todo mundo, tanto o Claudinho quanto a galera da produção, tava todo mundo torcendo muito. Então tinha uma energia muito boa, sacou? Que massa. E aí, cara, o que aconteceu? Ele me deu essa pulseira e eu fiquei meio perdido, assim. Ele falou, eu soube que a mulher tá vindo com o Steve Aoki aí. Já tá chegando e tal, não sei o que. Corre que a hora é agora. Vai lá, bicho. Cara, eu saí correndo, atropelando e tal. E você entra naquele backstage gigante. Você não sabe nem por onde começar, onde é que tá, quem que entrou por onde. Falei, caraca, ferrou. Aí eu encontrei um amigo meu, qual era o nome dele? Um amigo meu, era o Jaca, um DJ de Minas, de BH, tava no backstage ali. Aí eu falei, pô, Jaca, então tô esperando o Steve Aoki chegar. E o que eu fiz? Eu fiz 2 pendrives e levei uma máscara. 2 pendrives, caso não dê certo um e tal, eu vou entregar esses 2 pendrives ao Steve Aoki. E um tinha um chaveirinho meu, João Brasil... E o outro era aquele tosco com durex, saca? E a máscara. E eu com isso debaixo do braço. Aí eu acho que era o Jaca, esqueci qual era o amigo meu DJ de BH. Aí eu falei assim, cara, e aí, não sei o que, eu tô querendo encontrar o Steve Aoki, eu tenho que entregar esse pendrive a ele pra ver se ele toca, não sei o que. Aí ele falou, bicho, o Steve Aoki tá ali, ó. Aí, cara, tinham 2 containers e o Steve Aoki tava entre 2 containers, assim. E ele tava conversando com o Hardwell. Que louco. Cara, aí eu saí correndo. Aí ele falou, eu falei, vamos lá comigo, não sei o que. Eu tiro uma foto sua com eles e você tira uma foto minha com eles. Eu falei, beleza. Aí eu cheguei, hello, I'm João Brasil. Aí eu falei da campanha. Cara, o Steve Aoki super legal comigo, falando assim, que sabia da campanha. É você, o maluco, que fica fazendo essa campanha do Michael Douglas, não sei o quê. Aí eu dei o pendrive pro Steve Aoki com o chaveirinho e dei a máscara do Michael Douglas para ele. Tá aqui, não sei o quê. Cara, olha a luz que eu tive. Aí quando eu puxei o outro pendrive para dar pro Steve Aoki, eu olhei pro Hardwell ali do lado. Eu falei assim... Cara, juro. Entreguei na mão dele e falei só assim, Smiley Funk with EDM, man. E dei um tapinha nas costas dele, assim. Cara, e saí. Fiquei ali no... E ele entendeu o recado. Cara, fiquei ali no backstage, ali atrás. Eu fiquei exatamente quando o Steve Aoki tocou, tava atrás dele. Falei, cara, ele vai tocar, ele tá amarradão, não sei o quê. Bicho, acaba o set dele, ele não toca. É aquela assim, depressão. Pô, meu Deus. Cara, uma tristeza, assim, dor no peito, sabe? E era Halloween nesse dia. E eu ia tocar numa festa. E aí eu falei, pô, bicho, aí eu vou pra casa. E eu tinha que me fantasiar. E a minha fantasia era a fantasia do Steve Aoki. Eu ia fantasiar. Eu não quero mais usar essa fantasia. Steve Aoki, babaca. Eu não gosto mais de ti. Cara, eu falei, filha da puta, bicho. Aí eu cheguei aí quando eu tô chegando em casa pra trocar minha fantasia pra tocar, pra ir tocar na festa de Halloween que eu ia tocar, cara, meu celular não para de tocar. Dig, mensagem, todo mundo falou assim, cara, o Hardwell fechou o Ultra com o Michael Douglas.
Eu falei, cara, que viagem, cara. Eu falei, como assim? E foi mais legal que ele fala antes, porque ele tinha terminado o set dele, né? Já tinha os fogos, o rádio tinha acabado. Aí ele acaba o som, ele volta pro palco, fala assim, ó, essa música não era para eu ter tocado, era para outro DJ ter tocado, só que ele perdeu a oportunidade, quem vai tocar sou eu. E meteu o Michael Douglas. Então isso foi sensacional. A galera enlouqueceu. Aí foi assim, uma avalanche. Aí daí foi para todos os... Aí eu comecei a tocar em lugares realmente que eu nunca tinha tocado na vida. Que até então eu tocava em ciclo de festas, de clubes e tal. Depois do Michael Douglas eu comecei a tocar desde festival eletrônico, a casa sertaneja, aí fui para tudo que é lugar, cara. Até realmente o Rock in Rio 2017, inclusive. Até o Rock in Rio 2017. Mas antes de entrar no Rock in Rio, cara, é sensacional a história, porque a gente percebe algumas coisas. Primeiro, você fez a oportunidade acontecer. Né? Às vezes a galera tá lá esperando, pô, tô esperando uma oportunidade, pô, bem que fulano poderia tocar minha música, bem que... Meu, você foi lá e fez acontecer, entendeu? E eu me identifico com isso porque eu tive, em 2009, eu tive o suporte do Marcus Schulz, que era um DJ do estilo que eu tocava também, e, cara, eu fui lá bater no hotel do cara, que ele vinha tocar em Porto Alegre, larguei CD, na época não era pendrive, era CD, e ele tocou, e foi uma situação parecida, tu vai lá, cara, marketing de guerrilha, entendeu? Dá um jeito de chegar no cara de alguma forma, e conta um pouquinho com a sorte também. Mas a sorte vence e tu vai lá e faz a tua parte antes, né? Total. Teve a esperteza do momento ali. E a segunda parte é de que tem coisas inusitadas que acontecem que não estão dentro do nosso controle, né? A gente só pode fazer até uma certa parte o nosso trabalho e às vezes essas coisas inusitadas, essas sortes, etc., podem acontecer, mas você estava lá e fez o trabalho antes. Cara, deu um estalo no hardware, por algum motivo ele foi lá, ouviu a música, gostou e falou, quer saber, vou tocar isso aqui. E muito, muito legal a história. E ele era o headliner do lance, né? Ainda tinha isso. Sim. Ele que era o cara. Isso que ainda foi mais incrível, né? Não saiu como planejado, mas saiu melhor do que o planejado, né? Muito melhor. Saiu melhor que a encomenda. E aí, melhor, um ano depois, o Steve Aoki, quando vem pro Brasil, ele toca o Michael Douglas. Aí ele tocou, ele pensou, putz, que oportunidade eu perdi o ano passado. Que ainda massa. Tem esse gostinho de vitória, né? Cara, ele ainda tocou essa parte. Que massa, cara. E aí, na sequência, Rock in Rio, como é que foi rolar o Rock in Rio? Cara, o Rock in Rio tinha o palco eletrônica. Como é que foi? Eu não lembro. Eu acho que foi pelo boom do Michael Douglas e tudo, assim, que me chamaram. Aí já foi por conta da história toda. Da repercussão, aí já era o nome mesmo. Já era o nome mesmo. E aí tinha um buraco ali no palco eletrônico e falou, vamos botar esse maluco aí pra ver o que acontece. E era o dia do África Bambata. Uhum. Não, África Bambata não, minto. Era o outro do hip hop. Esqueci o nome dele agora. Grandmaster Flash. Era o dia do Grandmaster Flash. E aí eu acho que eles achavam que tinham a ver. Então eu toquei e foi muito legal. Então o Rock in Rio realmente... quando eu toquei e comecei a tocar, não tinha uma pessoa. Quando eu entrei e dei play na primeira música, eu vi aquela multidão assim vindo. Então foi incrível, assim. Foi incrível. Foi uma experiência. Foi realmente meu maior show, assim, com todo mundo cantando tudo e tocando. Foi muito legal. Foi uma experiência assim de sonho. Que massa, cara. Para finalizar, agora você está numa fase de internacionalização da carreira, né? Sim. Mudança de nome, que é um grande desafio. Vai virar... Muito. Como vai ser J Brasil, J Brasil? Como é que você pretende que seja chamado lá fora? Eu vou, na verdade, abreviar só o João. Então vai ser J Brasil, João. Acho que quem me conhece vai continuar me chamando de João Brasil. É mais para ter esse caráter internacional, porque eu morei... somando quase 8 anos fora do Brasil, e João é uma desgraça.
É muito brasileiro. Inferno. Não, João ninguém consegue falar, ninguém consegue pronunciar, o gringo não consegue entender, então é uma... Sim. E aí depois, engraçado, que eu fiz isso, foi até em numerólogo para ver se isso ia dar certo ou não. E falou, não, é ótimo, é redondo, não sei o quê. E depois eu vi que o J Balvin se chama José Balvin. Que loucura. Me diga se o J Balvin teria o mesmo sucesso se todo mundo chamasse ele de José Balvin. Não tem. Realmente, internacionalmente, isso conta muito, né? Conta muito, infelizmente, mas são nomes muito específicos nossos, assim. Se as pessoas não conseguem pronunciar, é a mesma coisa que a gente ter aqui um nome russo, sei lá. A gente olha só consoante, não tem nem vogal no meio, aí fica difícil de lembrar, de falar. Um norueguês, mas foi uma decisão, sempre eu tô arriscando, cara. Eu tô sempre indo no lado do risco mesmo, que eu acho que é para mover, né, cara? Para andar. Porque se tu fica só na segurança, acaba fazendo só as mesmas fórmulas, o mesmo feijão com arroz, não inova e logo cai no esquecimento, né? Se torna aquela coisa datada. E quais são as principais estratégias que você deslumbra, assim, para promover o seu nome? Tá vindo uma música com a Gretchen em inglês, né? Em inglês. Qual é o projeto, já que você gosta de pensar em projetos, como funciona o teu projeto de internacionalização? Qual é a tua ideia? Eu tô com essa ideia, exatamente. A Gretchen vai ser um ponto inicial, até porque ela tá com um nome fora forte, assim, né? Ela virou uma... clipe com a Katy Perry, né? Katy Perry, Ariana Grande, tipo, Nicki Minaj falam dela na música nova. Então ela tá ela virou um meme global, assim. Então, eu acho que esse é um pontapé que eu vou ver. É sempre testando, né? É um teste. Eu acredito no potencial e na força dela e ela foi incrível gravando, assim. Ela me surpreendeu de uma maneira, assim, nota 1000. Cara, muito profissional. Chegou gravando a letra inteira em inglês, perfeito. A gente fez o clipe, gravou o clipe, ela super comprou a ideia. Então a gente vai lançar 7 de dezembro e eu tô ansioso, cara, e apreensivo por esse lançamento. Que massa. E vai ser uma pegada mais funk. Cara, ele na verdade é um baile house, cara. Ele é 4x4, assim, ele não é nem uma... Não tem nem tem uma batidinha de funk por trás de um beat 4x4. Mas a pegada house, assim. A pegada house. Mas um house pop, assim, bem pop. Sim, bem pop. Que é a tua pegada, que é a tua vibe. É divertido, assim. Chama Bumbum Gourmet. Bumbum Gourmet. Só o refrão é português, o verso inteiro é inglês. O verso inteiro é inglês. E, cara, acho muito legal isso de trazer personalidade pro teu trabalho, de trazer humor. Isso traz muita personalidade, né? Se é verdadeiro pra pessoa, né? Não precisa... eu não acho engraçado, mas eu vou fazer... Não, óbvio que não, né? Você vai fazer aquilo que é verdadeiro para você. Mas tem gente que tem uma personalidade legal que ela poderia trazer para a música e não traz porque acha que não vai colar ou porque não é isso que os outros estão fazendo. E justamente, se não é o que os outros estão fazendo, aí sim que você deve fazer. Porque daí você vai se diferenciar, vai fazer alguma coisa nova. Eu tinha até pensado nisso antes de fazer a música. Falei, mas essa música não tá parecendo com nada que tá aí no mercado. Falei, cara, mas é isso que eu vou fazer, cara. Não tem mistério. Vamos tentar e vamos cair dentro. Sempre que a gente é nova, existe um risco de dar certo, existe o risco de não dar certo. Mas se dá certo, as coisas que dão muito certo foram uma inovação. Alguém assumiu o risco, né? Sim. Que massa, cara. Vou entrar algumas perguntas da galera aqui. Legal. O Groove na Grama perguntou. Ótimo nome, Groove na Grama. Fala, Everson. Salve, João. Qual foi o maior dilema pessoal que você enfrentou? E qual lição que você aprendeu ao enfrentar e vencer este dilema? Uma pergunta profunda. Qual foi o maior dilema? Repete aí a pergunta. Qual foi o maior dilema pessoal que você enfrentou e que lições aprendeu ao vencer esse dilema?
Cara, eu acho que o maior dilema que eu vivi é sempre o de agora, é o presente. É sempre o mais preocupante, que você não sabe ainda a resposta e, e você vai numa incerteza, mas num feeling que você tem que ter dentro de você e uma força e uma verdade dentro de você que você quer se expressar e que você quer falar. Somos artistas, apesar de tudo, sabe? Sim. Então, eu quero deixar minha marca no mundo, acho que como todos vocês, todo mundo que está Boa. assistindo aqui. Boa. Então, eu acho que desde isso, desde o do dilema dos mashups que eu fiz o projeto, aquilo foi desesperador, assim. E eu ganhei muitos frutos com aquilo. Às vezes o Michael Douglas veio de uma maneira muito mais simples, assim. Também tem coisas que têm sucesso que vêm mais naturais, assim, vêm mais rápido, com menos esforço. Mas você Sim. precisa ter o esforço para essas coisas que vêm fácil virem mais fácil ainda. Com certeza. Então você tem que ter essa. Mas eu acho que dos mashups, de fazer um por dia, foi realmente um dilema assim. Tanto, uma coisa que eu não falei, tanto que no projeto dos 365 mashups, quando estava ali pro quarto mês, eu soltava os mashups pelo horário do Brasil. Aham. E aí, eu soltei assim, 11h58 da noite. E aí uma menina me mandou uma mensagem assim, pensei que não fosse conseguir, no Twitter. Muito Ali bom. eu entrei em pânico, cara. Eu falei assim, Veja, a cara, galera tava acompanhando mesmo. cara, se eu sou um doente que tô fazendo isso, tem uma pessoa mais doente do outro lado esperando que eu fracasse, cara. Que loucura. Porque ela não falou na boa assim, ih, João, quase, hein? Pô, não sei o que não. Ela falou assim, densa. Denso. Assim, eu falei, cara, então isso foi um dilema, cara. Esse Que projeto massa, foi. cara. Que massa, cara. Vamos lá. O Juftain, não sei se eu pronunciei certo. Como criar uma variedade intensa para sons e remixes com apenas uma track, como o que aconteceu com o Michael Douglas? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Como criar uma variedade intensa de sons e remixes com apenas uma track, como aconteceu com o Michael Douglas? Eu acho que a quantidade de remix, eu não sei se é o remix no caso da minha produção ou no caso dos remixes que as pessoas fizeram do Michael Douglas. Eu lancei um disco de remix do Michael Douglas, que tem até um do Pick Smith. Acho que é isso. É isso, tem da galera. Então, eu fiz um EP que tem um remix do Dennis, um do Pick Smith, um do Brás Squad, que era cada um numa onda completamente diferente. Eu escolhi a dedo, assim, para eles fazerem um do Johnny Gloves. Então, aí também dá uma difundida para outras praças que não são exatamente as minhas, assim. Então, eu acho que um EP de remix, se você tem uma música que faz um sucesso, nem precisa fazer, às vezes o remix vai fazer mais sucesso que a música original, que a gente sabe que às vezes rola isso. Então, sempre abre as suas tracks para a galera fazer remix, que é a melhor coisa, mashup. Aqui a gente não tem uma tradição de você também soltar faixa aberta, né? Uhum. Eu acho que se o brasileiro, se ele soltasse faixas abertas, a gente ia crescer tanto, assim. Tipo, tanto o instrumental quanto a capela, porque a gente tem essa cultura de que não tem isso, não existe. Se você quiser hoje fazer um remix do Legião Urbana, nem os caras têm a capela, não tem a voz. Não tem. Sim. Aquilo ficou com um produtor que ninguém sabe onde tá, ou tá lá numa fita, num estúdio gravada num canto lá. Se bobear, sendo comido pelas traças, né? Porque não deve estar digital isso. Eu conversei com o Memê uma vez e o Memê falou assim, tudo que eu fiz com o Lulu Santos, só eu tenho. Ele falou, nem o Lulu Santos tem, nem a gravadora tem, nem não sei o que. Ele falou, se eu não tivesse isso, não teria isso não existia. Não existiria. Então o Brasil não tem muito essa cultura de preservar o patrimônio das coisas, das tracks abertas. Imagina, você não pode remixar um Gilberto Gil. Você não tem uma... Do Beatles você tem um multitrack de tudo, sabe? Sim. Se você quiser hoje, você tem. Do Bob Marley você tem tudo. Você não tem nada de um Gil, de um Caetano, você não tem, sei lá, Sampa, Capela, você não tem nada. Não tem essas coisas, né? Então...
Não sei se eu respondi a pergunta, mas... A pergunta ficou meio confusa também. Não sei se eu entendi muito bem a resposta. A pergunta, mas a resposta daí. Mas eu acho que também ele pode ter falado da mistura que sejam os estilos que o Michael Douglas tem, que é um monte de coisa misturada, que é a minha cabeça de mashup mesmo, de misturar. Foi bem pensado em ser realmente um mashup de EDM com funk zoeiro. Sim. Então foi isso que funcionou. Vou pegar uma pergunta que tem a ver com isso. O DJ Kaká falou: qual o seu maior medo ou receio na hora de produzir? Das pessoas não gostarem. Sempre isso. Acho que é o medo de todo produtor. Se eu fico aqui um mês trabalhando nessa track e aí ninguém gosta. Eu acho que isso é o medo de todos nós, que a gente tá botando a gente ali. Então, quando a pessoa não gosta, você acha, pô, não tá gostando de você pessoalmente, né? Sim. Então é uma coisa muito pessoal, assim. Não tem nada a ver, né? Até, se a gente olhar até os produtores que a gente gosta, tem algumas músicas que a gente não gosta. Sim, ou várias que a gente não gosta. Várias. Na verdade, você só lembra dos caras que você gosta pelas músicas que você gosta. Porque eles têm outras centenas que você nem dá valor, sabe? Tem outras centenas que nem lembra. Pegando esse gancho na produção ainda, como que você fez para distribuir suas primeiras músicas para outras pessoas conhecerem o seu trabalho? Rage Oficial fez essa pergunta. Eu mandava, como eu disse, no passado eu mandava para tudo que é blog de música que eu conhecia, porque ali era a difusão realmente das músicas. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma era da verticalização da mídia, então, por exemplo, esse meu trabalho com a Gretchen começa a ser mais necessário, porque eu uso a minha plataforma e a plataforma dela para poder divulgar uma coisa só. Uhum. Então, esses collabs que tem em pop é isso, porque só o Drake hoje não faz mais verão, ele tem que estar com a mulher latina, ele cantou em espanhol, cara, na última música. Sim. Então, é muito entendendo com o pop como é que ele está divulgando hoje as coisas. O pop é sempre tá na frente de como é que você está divulgando as coisas hoje. Então, eu acho que hoje você divulgar a melhor coisa é você colar com outras pessoas que conversem com outras pessoas e você divulgar dessa maneira. Porque no seu meio você já está... A collab não acontece só no estúdio, né? Acontece na promoção depois, na divulgação também. Cada um tem suas plataformas, seus seguidores, os seus canais. Sim. E o que você falou realmente, né? Se na música pop estão fazendo isso, né? As artistas super pop fazendo músicas juntas para ter essa promoção cruzada, né? Exatamente. Eu acho que você tem que cruzar hoje o máximo que você conseguir para poder ter mais voz, porque cada vez tem mais informação, e mais informação, e mais informação. Eu li um livro muito bom que você vai gostar, Everson, o Hitmakers. Você leu esse livro? Não li, cara, não li. Então leia. E ele fala isso, todo mundo hoje é menos famoso do que já foi. Porque está mais segmentado. Pelo tanto de informação que você tá suscetível, assim. Então hoje... Pode falar. Não, hoje você lança uma música, só que ao mesmo tempo, sei lá, mata a Marielle, faz não sei o quê, você tem 3 notícias gigantes que acabam sua divulgação do espaço. Com certeza. Hoje tá todo mundo muito conectado com muita coisa, né? Eu vi uma vez algum documentário também sobre música falando que é muito pouco provável que vai existir na história da humanidade de novo artistas tão grandes quanto foram Michael Jackson e Madonna, por exemplo. Porque hoje está muito mais segmentado. Tem muita banda, tem muito produtor de estilos muito diferentes, então é muito difícil um artista agradar todo mundo hoje em dia. Porque... né, tem muitas coisas diferentes e os nichos se tornam menores, né? Cada vez mais específico. E se a gente olhar até na música eletrônica, a gente enxerga muito bem isso, né? Às vezes tem uma galera que é mais nova, curte música eletrônica no geral. A outra, já tem uma galera que só curte música eletrônica mais underground. Aí tem uma galera que curte só techno. E aí tem outra galera que só curte techno de Detroit, do industrial, de não sei o quê. E começa a entrar nos micro nichos, assim, e acaba criando artistas super, hiper segmentados, né? Então, assim,
muito grandes do tamanho do porte que foi Madonna e Michael Jackson, é muito difícil pela variedade de coisas que existem, né, hoje em dia. Sim. E com a democratização da tecnologia. Naquela época você tinha que entrar num baita de um estúdio, ter o grande produtor para fazer o show. Hoje em dia qualquer um faz num computador música. Então é conteúdo sendo jogado diariamente de várias coisas, né? Com certeza. Pergunta legal aqui. O William Authentic perguntou como lidar com a negatividade das pessoas ao redor que apenas criticam. João passou por isso? Como foi? Passei muito. Ainda passo a vida assim, né? Toda vez que quando saía assim, João Brasil no G1, vai tocar no Rock in Rio. Nossa, era só pedra. Não tinha ninguém vibrando. Colocaram um cara de funk no Rock in Rio. Como é que pode isso? Esse cara. Mas o nome não é Rock in Rio. O maior argumento que eu vi as pessoas dizendo, os roqueiros, né? A galera do rock raiz, assim, mas o nome não é Rock in Rio. Como é que tem funk? Como é que tem pop? Como é que tem, né? Não, eu lido desde que eu era persona não grata. Quando eu fiz o projeto dos mashups, eu fiz um disco que era Larry Baile, que era o Larry B do Beatles, todo com mashup com funk. Cara, a comunidade do Beatles era a época do Orkut ainda. Eles queriam me matar. Eles tinham minha foto pendurada de cabeça para baixo, maquiado. Então, não é bom você se sentir odiado, mas você tem que lidar. Pelo menos eu já aprendi desde cedo a lidar com isso, cara. Então, cara, pode falar, eu tô continuando fazendo minhas paradas, não vai ser isso que vai me parar de jeito nenhum. Mas uma coisa, se você tá criando ódio ou hater em alguém, é porque você tá fazendo sucesso, cara. Exatamente. Quem não fede nem cheira, não tem hater, né? Tipo, quem não tá fazendo nada relevante, não tem hater. Então, sim. E uma coisa que é legal a gente ter a consciência também e trazer para si a gente entende que ninguém quer ser criticado. Ninguém gosta de ser criticado ou ser atacado, é normal do ser humano. Mas a gente tem que ter a consciência também que as pessoas têm diferentes gostos musicais, gostam de coisas diferentes, acreditam em coisas diferentes, e tá tudo bem. Sempre vai ter gente no mundo que gosta e acredita em coisas diferentes do que a gente. Sim. E se essas pessoas conhecerem o nosso trabalho, provavelmente eles não vão gostar, porque não é a vibe deles. Então, tipo, tem pessoas que a gente olha às vezes assim, como é que tem uma galera que gosta de sertanejo? Aquele som é muito ruim. Sim, porque a nossa vibe não é essa, mas daqui a pouco para aquela outra pessoa e tá tudo bem, deixa ser, entendeu? Não precisa não existe uma verdade absoluta do que é a música boa ou o que não é, né? Então é tudo uma questão de identificação, né? Muito massa. A DJ Manu Coelho perguntou, João, você consegue prever o que vem por aí de novidade na cena eletrônica? Cara, eu tô achando que eu tô sentindo um pouco EDM, essa turma do eletrônico tá dando sempre dá uma cansada, né? Eu acho que no mundo, você já vê que no mundo já não tem aquela força que tinha há 2, 3 anos atrás. E o Brasil sempre está um pouquinho atrás do mundo. Sim. Eu acho que ainda temos um fôlego no Brasil. Ásia, você vê que tem muita gente indo para a Ásia tocar agora a turma maior de eletrônico do Brasil. Ainda tem um fôlego na Índia, ainda tem um fôlego nesses lugares. Porque chegou lá mais tarde, é mais novidade ainda, né? Exatamente. Então ainda tem uma gordura para queimar aí. Mas eu tô vendo essa crescente de reggaeton muito forte. Eu acho que a música urbana tá vindo com tudo, assim. Se você for no charts, no Spotify, quase tudo, ou vai ser uma coisa latina ou vai ser um hip hop. Então tô vendo isso uma tendência muito forte, assim. No mundo mais pop, né? No pop, falando no mundo mais pop. Só que eu acho que o pop, as pessoas vão começando a querer ouvir aquilo e você vai começar a ter uma coisa alternativa daquilo para a galera mais cabeçuda. Sim. O que a pista vai começar a querer, assim. Eu vejo techno aqui, por exemplo, tem uma festa no Rio chamada Rara,
que está trazendo uma galera das antigas, de Detroit, do techno, não sei o quê. Sim. Eu vejo o techno dentro do segmento eletrônicozão, a galera tá curtindo demais. Eu vejo um crescente, assim, numa coisa, um Black Coffee da vida, uma galera que antes era bem alternativo, né? Era mais considerado mais alternativo, já tá mainstream já, né? Gigante. Sim. Então, eu acho que tá ficando uma coisa mais segmentada, assim. Eu tô sentindo uma força nos segmentos, assim. Com certeza. A massificação tá diminuindo, né? Eu acho que é uma tendência normal. Quando tem um grande boom, quando é novidade, todo mundo curte aquela coisa, aquela grande novidade. Daqui a pouco as pessoas começam a se segmentar. Não, eu gosto mais dessa linha, eu gosto mais dessa, eu gosto mais dessa, eu gosto mais dessa. E aquilo que era uma grande cena gigantesca se transforma em 4, 5, 6 cenas menores, né? Sim. Porque eles já estão querendo matar o EDM tem tempo, né? Eles já estão tipo, o EDM morreu. Mas eu acho que agora que ele está realmente dando sinal de fracasso, fraqueza. A nível mundial, apareceu algum substituto para EDM, né? Alguma coisa nova. Aqui no Brasil, o Brazilian Bass fez esse papel de ser a novidade que substituiu o EDM, então a coisa aconteceu mais rápido. Né? A galera fez muito bem feito isso, realmente. Fizeram muito bem feito. Mas no mundo ainda não tem uma nova sonoridade que possa ocupar essa posição, né? Esse espaço. Não, ainda não. Muito massa. Vou pegar do público aqui a última pergunta, 2 em 1. Depois vou fazer uma pergunta minha. Vou fazer uma pergunta 2 em 1. Aqui, Cirilo DJ perguntou: buscar referências em outros artistas fortalece na construção da carreira? E o William Authentic perguntou: usar coisas momentâneas como temas, coisas que estão na boca da galera, pode influenciar na perda de personalidade? Acho que as duas coisas falam sobre referências, personalidade, usar coisas que estão na boca da galera e tudo mais. Eu acho referência sempre importante. Na verdade, nós somos frutos de referências, né? A gente não tem nada do zero. Mas eu acho que sempre você tem que buscar a personalidade, porque foi o que o Everson falou. Se o Vintage tá aí, tá com o som dele, todo mundo já sabe que aquele som é a coisa dele. Se você chegar e fazer uma coisa parecida, por exemplo, aí vem o Kush, que eu até toquei com o Kush uma vez, aí o Kush vem e faz uma coisa com uma letra em português. Sim. Já bomba, já vira uma outra coisa. Já é uma variação daquilo, né? Já botou personalidade na história. É 100% diferente? Não é, mas já tem uma coisa a mais, assim, já tem uma coisa diferente e que comunicou bem. Eu acho que com certeza. Você também tem que ir no que você acredita, que você gosta, cara. Porque se eu vi o filme agora, não gostei muito do filme, mas tem uma frase boa, da Lady Gaga, né? E o cara fala para ela, assim, quando ela tá para acontecer, tem um outdoor gigante dela, assim, ele olha para ela e fala assim: seguinte, você tem que mostrar o máximo de verdade para essas pessoas. Você só tem isso para mostrar para elas. E elas vão identificar se aquilo for mentiroso e você não dá nem mais um passo adiante. Então, se você está ali no palco, está tocando e está realmente gostando e curtindo aquilo que você está fazendo e aquilo é verdadeiro, já é um começo do sucesso, para mim. Assim. Com certeza. O público percebe a autenticidade, né? É quase que é quase palatável, assim. Sente quando a coisa é de coração, é verdadeiro, né? Exatamente. E valorizar esse espaço. Quando você estiver tocando, por mais que seja uma festa que você não está com vontade de tocar, ou que seja um lugar que não é exatamente aonde você... Cara, dá tudo de você, cara. Faz o show para aquelas pessoas como se fosse o último dia da sua vida e da delas. Com certeza. Eu acho que essa é a... Mas... referência não tem jeito, a gente sempre vai ter. E aí da frase de efeito que tá na moda, né? Eu acho que isso funciona muito bem, sei lá, com funk, isso rola bastante, isso não atrapalha o funk. Na música eletrônica, eu acho que as pessoas têm um pouquinho mais de... Como é que se diz?
de rejeição com algumas coisas, né? Sim. Diferente do funk. O funk é zoeira, o que rolar, Zoeira. rolou. O eletrônico não. Eu acho que se você for falar alguma coisa do momento, fale de uma maneira inteligente, interessante, ou de uma maneira que seja legal, assim, que seja realmente como você falaria. E não... Porque também pegar uma gíria que está acontecendo e simplesmente soltar essa gíria na sua música não vai fazer muito sentido, eu acho. Com certeza. Agora, se você fala aquilo o tempo todo, se você tem um amigo que fala aquilo o tempo todo e aquilo faz um sentido absurdo para você, aquilo já muda de muda intenção, de figura, né? Muda de figura. E se é uma coisa que tem identificação com aquele público eletrônico, né? Por exemplo, você está falando de música eletrônica, você não vai pegar uma gíria da galera do funk, uma gíria da galera do sertanejo e trazer aqui, porque vai gerar rejeição. Mas se tu pegar alguma coisa que é da galera do eletrônico, tem mais chances de funcionar, né? Pelo menos vai ser alguma coisa que as pessoas se identificam. Menos rejeição, exatamente. Menos rejeição, com certeza. João, para a gente finalizar aqui, 1h30 de papo já, muito legal, cara. Passou voando, nem senti. Muito massa, cara. Qual foi, o que tu diria, assim, tanto no curso de produtividade quanto no marketing para DJs, treinamento de elite, qual foi o teu maior aprendizado, a sacada que mais te influenciou ou que mais fez diferença de tudo que você aprendeu com a Academia de Marketing para DJs? Sim, cara, algumas coisas, que nem eu te falei, beber água, eu esqueci até de beber. Que no produtividade tem muito. Produtividade. Uma coisa que você falou, eu não lembro qual foi, que é para você, tipo, faz um CDzinho, entrega uma coisa a alguém, deixa o cara levar alguma coisa de você para casa, porque aquilo é replicado. Eu tenho aqui, ó, a máscarazinha Michael Douglas pensando nisso. Eu levava as máscaras para tocar. Outra coisa do Michael Douglas, inclusive o Michael Douglas tem muita influência da Academia do Marketing de DJs, que foi também você falando alguma coisa sobre quando alguém faz um remix de uma coisa sua, aquilo tem é uma coisa tão simples, mas que às vezes você não para pensar, né? Aquilo é replicado, você é replicado, né? Com certeza. Então, por exemplo, quando eu fiz o Michael Douglas, as pessoas me replicaram em remixes e em tudo que é lugar. Vai ser diferente, eu sei, eu estou consciente com a Gretchen agora. Se as pessoas vierem fazer um remix, vão fazer um remix da voz dela, não vai ser a minha. Talvez a pessoa nem saiba que sou eu que fiz aquela música. Mas foi uma coisa que o que me deu uma volta a querer cantar foi na Academia de Marketing para DJs. E eu falei assim, cara, eu vou cantar Michael Douglas, não vou chamar ninguém, bicho, eu que vou cantar essa parada. Que massa, Então foi um aprendizado que eu tive aqui também, cara. Que massa. Naquele depoimento que você fez, você falou do insight de produzir coisas originais, que você estava muito no mashup ainda. É isso. E o original para mim é falar, cara, eu vou voltar a cantar, eu vou fazer a minha parada. Que massa, cara. João Brasil, cara, sensacional nosso papo, 1h30, e a gente sempre faz entre 1h e 1h30, já passamos aí, porque passou voando, nem senti, cara, grande honra te receber muito aqui. Bom. Te agradeço muito pelo teu tempo, por compartilhar teu conhecimento aqui, sem frescura, sem esconder o jogo. Muito legal, só tenho a te agradecer. Em nome de toda essa galera que está aqui também, passamos de 115 mais ou menos ali no auge. Obrigado, cara, imagina se fosse presencial isso aqui, que ali no auditório gigante aqui, curtindo o nosso papo junto, cara. Então, obrigado. Se tiver últimas palavras aí para a galera, a hora é agora. Acredite nos seus sonhos. Mas é verdade, cara. Faz o que você tá afim e vai embora. Não fica vendo hater e se estressando com um nego que não tá nem aí pra você, cara. Vai, acredita no seu feeling, acredita na sua intuição, acredita na sua voz, cai dentro. Porque tem espaço para todo mundo. O mundo hoje é super fragmentado.
né? A galera agradecendo aí no chat, uma galera dizendo foi muito massa, passou uma hora eu nem vi, o Cartola colocou. Demais. Renê, muito bom. Emi, Smoke DJ, show de bola. Alessio, show de bola, galera. Guilherme, Anderson Ribeiro, Leandro, João Brasil, cara sensacional. Una, botar um coraçãozinho ali, S2. Show de bola, galera. Demais, demais. Adorei também. Se você gostou deste conteúdo, existem 3 coisas que você pode fazer agora mesmo para continuar a sua jornada de crescimento como DJ ou produtor. Número 1, assine o nosso canal do YouTube através do ícone aqui no cantinho do vídeo ou do botão aqui abaixo. E ative também aquela sinetinha. Assim você vai ser notificado sempre que a gente postar novos vídeos aqui no canal. E tem muita coisa boa vindo por aí. Número 2, interaja! Deixe seu comentário aqui abaixo, me diga o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu de mais importante e o que você gostaria de aprender. Eu vou produzir os próximos vídeos com base no seu feedback e de outros DJs e com base no que vocês querem aprender aqui. Deixe seu like também se você gostou e mande esse link para algum amigo DJ que você acredita que precisa desse conhecimento e que você quer ver crescer também. E para finalizar, por último e mais importante, número 3, acesse nosso workshop 100% online e gratuito de Music Marketing e Music Business para DJ. Nesse workshop, você vai aprender os fundamentos sobre como construir uma carreira de sucesso como DJ. O link para esse workshop deve estar em algum lugar nessa página ou na descrição aqui abaixo do vídeo. Caso você não encontre, acesse marketingparadjs.com.br e clica lá no ícone Workshop gratuito que está bem no topo da página. Beleza? Um grande abraço e até os nossos próximos vídeos.